Olá, meus amigos. Hoje vamos de XPCA. Acabou de sair o último relatório, a gente vai dar uma olhada. Temos alguns pontos de atenção para a gente olhar nesse fundo. Também tem questão de expectativas, distribuições, tudo sobre ele nesse que é o último relatório. A última distribuição foi 10 centavos por cota, ele está sendo negociado a 6,57. A gente vê um forte deságio, né, em relação ao valor patrimonial, o P sobre VP já indica isso. Mais de 100 mil cotistas atualmente, e ele vem com a liquidez boa, né, atende aquele padrão de R$ 1 milhão por dia. A gente tem um yield astronomicamente alto aqui, devido à questão do deságio, né, a gente vê aqui o yield mensal, até porque esse fundo ele tinha tido uma queda nas distribuições, uma queda bem forte, né, inclusive no último mês, muita gente acabou vendendo a cota, e agora quando ele voltou a entregar, deu essa turbinada nessa distribuição, ok? Sendo que ele já está abaixo de novo, né, do valor de fechamento, então já deu uma caída novamente. Vamos olhar aqui o relatório, na questão de taxas médias. Aliás, taxas de administração segue o que já vi nos relatórios anteriores, né? Tá meio que dentro do padrão do que a gente vê na grande maioria dos fundos. Nos comentários ele vai iniciar falando sobre o patrimônio alocado em CRAS. A gente vê esses números mais à frente de forma gráfica, tá? Fica bem mais fácil de interpretar. Tá buscando por novos ativos, né, para entrar na carteira. Vai falar sobre a safra da soja, tende a ser a maior safra da história do país, né? A gente vai dar uma olhada isso aí quando saiu o fechamento, né, quase 170 milhões de toneladas. Aqui a gente tem expectativa, né, vamos ver como é que vai ficar. Aqui a gente tem a questão do portfólio, ele vai falar que com exceção da AgroGalaxy, o restante dos ativos, né, mantém os pagamentos de juros e amortizações em dias. Quanto à questão de waiver, né, ele citou que recebeu algumas solicitações de waiver, né, mas no caso aqui não foi na questão de pagamentos, tá? Foi na questão de... O waiver, na verdade, ele não é sempre na questão de pagamentos. O waiver é quando você tem uma quebra de contrato e ali em cima daquela quebra de contrato tem alguma multa, alguma coisa implícita. E aí quando vai acontecer uma quebra de algum contrato e uma operação, por exemplo, vê que isso vai acontecer, ela já entra em contato para tentar já pedir um waiver para dizer, ó, não me penalize por isso, porque isso aqui está acontecendo por isso e isso e isso, né? E vai voltar ao normal por isso e isso e isso. E é justamente isso que a gente vê nesse caso, foi devido ao aumento momentâneo da alavancagem em alguns ativos, né? Ele não vai dizer quais são os ativos, mas aí ele explica que é devido à questão do dólar. O dólar fechou o ano em quase 6,20. E muitas empresas têm o dólar como o valor ali daquelas dívidas, né? E como o dólar subiu, a dívida automaticamente subiu, né? Em relação principalmente ao real. E aí fez com que a dívida da empresa subisse, né? Em percentuais, aí ficaria fora dos índices que estão ali dentro de contrato. E aí você teria ali uma quebra de contrato por isso, né? Eles pedem um waiver para evitar que não tenha essa quebra de contrato devido a isso e faz essa justificativa. Inclusive, a gestão monitorou as solicitações, né, não identificou nenhum problema de crédito, né? Enfim, segue o jogo, né? Mas é bom estar acompanhando isso, porque se ela chegou a estourar ali aquele limite, é porque ela já está próximo de estourar, né? Se subiu o dólar e já chegou a estourar, é porque o valor ali já está um pouco considerável, ainda dentro dos limites, né? Mas já está próximo ali do estouro. Vai falar que nas próximas semanas tem os balanços, né, dos fundos aí para fundos não, né, dos ativos, né, das empresas fechado de 2024, né, sai depois e está esperando, né, principalmente a questão da FS Bioenergia, né, inclusive o resultado dela vai pegar os últimos 9 meses, né, tendo em vista que o fechamento foi em março, e a empresa havia realizado alongamento com novas emissões de CRAS, né, então está acompanhando de perto isso, vai falar sobre as margens, né, que continuam pressionadas. Em setembro, a empresa já teve uma melhora significativa na questão da alavancagem. Também a expectativa agora é que reduz ainda mais, de acordo com os preços de etanol e milho, né? Então vamos acompanhando, mas já é um pontinho para a gente estar acompanhando de perto a bioenergia. Quanto à questão do caixa, ele teve de resultado, caixa no mês, né, da DRE, 7,5 centavos por cota, e enquanto o resultado contábil, né, seria o valor total ali, já considerando marcação a mercado e tudo, de 11 centavos por cota. Quase 12, né? E de reserva ele tem 2 centavos. A gente vai entender um pouco mais sobre isso aqui na DRE. Em janeiro, e até antes de continuar, deixar o convite aqui a vocês a serem membros do canal por apenas R$ 4,99. Você vai ter acesso aos vídeos antecipados do canal, né? Todos os vídeos que estão saindo. Quem é membro já consegue ver eles antecipadamente, né? Quem não é membro só vai ver lá dias depois. Então, quem é membro consegue se posicionar. Tem questão de vídeos
exclusivos só para os membros, né? Principalmente eu fiz um vídeo aí mostrando a questão das expectativas futuras dos fundos imobiliários, né? Das cotas, das distribuições. Então, eles já conseguem se posicionando, já conseguem ir estudando mais essa questão do cenário, né? Já para ir se posicionando de forma melhor, por apenas um investimento de R$ 4,99, um valor praticamente irrisório. Vai ser um baita investimento que você vai fazer, ter um retorno excelente, além de vários outros benefícios, ok? Não é só isso, tem muitos outros benefícios, né? Como pedido de vídeos aqui que só os membros podem fazer pedido de algum vídeo que ele queira ver aqui no canal, e vários outros, tá? O link vai estar aqui na descrição para você clicar, ser membro. Às vezes aparece o botãozinho aí embaixo também de membro, okay? Mas o link sempre vai estar aí. Clicar, você vai ver todos os benefícios e R$ 4,99 é apenas um valor irrisório e você vai estar ajudando aqui no crescimento do canal. Em janeiro ele teve de resultado caixa 3,4 milhões, no regime competência foi 5,3. Tá lembrando, o regime caixa é o que realmente entrou no cofre do ativo, tirando as despesas e tudo. Então, ele ficou de valor mesmo, 3,4 dentro do caixa. Ele distribuiu um pouco acima, distribuiu 4,5, usou um pouco de reserva para entregar esse patamar de distribuição. Até pela questão do que ele tinha distribuído no mês anterior, né, que foi bem pouco em relação ao que ele teve de resultado caixa, né, então ele teve uma reserva aqui, e aí já usou e já fez essa distribuição, e voltou ao patamar dos 10 centavos que ele vinha anteriormente, né, de 10, 11 centavos, antes de ter aquelas quedas, né, que foi devido à questão de remarcação de valor das operações. A gente já viu, né, a questão da AgroGalaxy, e aí teve aquele impacto, teve a remarcação, e aí já foi refletido no valor patrimonial, já foi refletido diretamente na distribuição do fundo, mas aí ele volta e as expectativas, né, eu sempre deixo um palpite aqui, que ele vai continuar nesse patamar dos 10 centavos, principalmente agora que a gente tem uma Selic alta, né, já estava alta, né, continua alta, e com a previsão dela continuar subindo, pelo menos na próxima reunião do Copom. Então, é o fundo majoritariamente atrelado da CDI, deve dar uma surfada nesse momento, nessa recuperação, né? Claro, pode vir a ter algum outro problema em alguma outra operação e impactar novamente, né? Ou alguma questão de algum valor que ficou aí para ele fazer a atualização, mas pelo que a gente já tem hoje, a tendência dele manter esse patamar, né? Pelo menos é a tendência, tá? Isso não é nada certo, tá? É uma expectativa, lembrando, é mais um chute, né? Então, não é nada certo, tá? Até porque a gente está falando de renda variável. Aqui o caixa do ativo quase 11%, né? No momento onde a gente está tendo hoje vários ativos a preços exorbitantemente descontados, né? Tanto cotas de fundos imobiliários, como também os ativos em si sendo depreciados devido à questão da NTN-B abrindo a curva futura de juros, e você tem essas operações sendo reavaliadas a valores mais baixos, né? Por isso que você vê normalmente alguns fundos a questão dos valores de taxas médias, né? Às vezes subindo, né? Devido à questão da operação ser reavaliada a um preço menor, e ela está contribuindo com aquela contribuição mensal ali daqueles pagamentos, né, ou semestrais, enfim. E aí faz com que o yield suba. É meio que o que a gente vê nos fundos imobiliários, beleza? Vamos olhar aqui a alocação por segmento. A usina de álcool e etanol é o principal ainda no fundo, né? Cooperativa em segundo, a gente não tem nenhuma posição muito grande em algum segmento, né? Como a gente já vê, alguns fiagos têm exposições exorbitantes em um determinado segmento. Aqui a gente tem a questão de grãos, né? A gente sempre está acompanhando de perto esse segmento que a gente tem geograficamente. Taxas médias, né? CDI mais 3,14, representando quase 90% do book. PCA é um peso menor, taxa média de PCA mais 8,32. A gente vê no caso dele aqui, a de aquisição foi CDI mais 45, né? Mas a marcação a mercado está 3,14. Isso aqui pode ser a questão da remarcação de valor das operações, né? Às vezes você tem uma melhora na qualidade de crédito, então essas operações elas aumentam o seu valor. Então, faz com que a taxa média, né, como se fosse o yield, né, daquela operação, ele diminuísse, né, que é o que a gente vê aqui. Às vezes também a questão do próprio yield da operação ter diminuído, né, mas no geral, essa questão da taxa, né, do retorno, é mais ou menos isso, ok? Aqui a gente tem a tabelinha de sensibilidade, né, o mais próximo que a gente tem é 6,51 do que ele está sendo negociado nesse momento. A gente tem incríveis CDI mais 23, tá? Uma taxa exorbitante. Claro, o desconto na cota está muito grande, né, 31% de deságio. Aqui a gente tem na inflação, mas a inflação, mas a gente, fiado, né, a gente vê mais a questão do CDI mesmo, né, inflação bem pequena. Aqui ele vai falar um pouco sobre o macro da soja, do milho, do açúcar e etanol. A gente vai avançar e ver mais sobre o ativo, né? Até porque tem um delay ali de quando normalmente esses relatórios saem, né? Apesar desse aqui já ser o último relatório, né? Acabou de sair. Mesmo assim, nesses cenários macroeconômicos sempre tem um pouco mais atraso, né? Até porque o relatório também já implica um atraso em cima. Aqui a gente tem a questão do patrimônio líquido. A maior operação continua sendo a FIDIC, da OP, OPI, né?
Aqui a gente tem a Solubo, né, que é bom estar acompanhando, a gente sempre vem acompanhando de perto a questão da Solubo, as posições. Temos também aqui a AgroGalaxy com 4,1%, né, que teve aquela questão do problema lá na operação, e teve remarcação, o valor patrimonial caiu, a distribuição do fundo caiu. Ele tem outra operação da AgroGalaxy aqui, no caso mais duas, então é bom estar acompanhando isso de perto. Tem a FS Bio, né, que ele falou lá no começo do relatório, tá acompanhando, a gente também vai marcar ela aqui. Tem outra Bio aqui, ok? Vamos ver se tem mais alguma, se não me engano, é só as duas mesmo, né? Só para confirmar aqui. É isso mesmo. Ok? Então vamos acompanhando. É um percentual relevante, né, de operações para estar acompanhando de perto, né? Só da Bio aqui você já tem quase 10%, tem 9,4%. Fora as operações da AgroGalaxy, né? Fora a Solubi aqui, que até então segue tranquila, ok? Mas a gente vem acompanhando, porque é uma taxa também bem agressiva, né? Se bem que tem taxas aqui até mais altas, tem CDI mais 7,5, CDI mais 7, enfim. Aqui a gente vê o detalhamento da maior posição que ele tem, que é aquela FDIC, a OPI. E aí ele abre essa FDIC, né, e mostra as operações que tem dentro, que a gente vê no detalhe. Tá? E aqui à frente a gente já finaliza o relatório. Novamente deixo o convite a vocês a serem membros do canal. R$ 4,99 vai ajudar muito aí no seu desenvolvimento e é um preço praticamente irrisório. É um investimento que você está fazendo, né, de valor praticamente insignificante, né, diante aí do potencial, diante do que o canal tem a te entregar, ok? Link na descrição, às vezes aparece o botãozinho aí de membro aí embaixo, mas o link sempre vai estar aí dessa fortalecida aí, essa contribuição pra gente, beleza? Nos vemos no próximo e valeu!